E hoje eu vou tentar trazer o que nessa nossa trajetória aqui nós já fizemos que eu não faria novamente, tá? Se você está pensando em fazer, não é uma dica para não fazer, mas se atente e leve em consideração os prós e contras. É o que eu vou tentar fazer aqui e sempre trazer, claro, para a realidade da consultoria, tá? Talvez se você venda diretamente para o governo, algumas dicas aqui não se adequem, ou se você já tem uma empresa aberta, não é muito o caso. Mas na nossa realidade não ajudou muito essas decisões, beleza? A primeira dica, a primeira coisa que nós fizemos aqui e que hoje claramente eu não faria é a questão da localidade. Quando nós criamos a Magna, uma impressão que nós tínhamos, uma visão que nós tínhamos era de que precisaríamos estar em um ponto bem localizado para atrair grandes empresas, para poder passar aquela credibilidade na hora de fechar um contrato, na hora de fechar com um possível cliente. Isso não vou falar que é uma visão errada, mas para o nosso segmento, pelo menos o da consultoria, ele não foi tão útil. Ele teve muito mais ônus do que bônus. Qual que é o bônus de você estar num lugar bem localizado? É que, como eu falei, passa essa questão de credibilidade. A empresa que passa ali e vê você num ponto badalado ou num ponto comercial que entende-se que é um ponto forte, é um ponto caro, você vai entender, você vai ter aquela falsa sensação, né? Não vou falar que é uma verdadeira, mas uma falsa sensação de que aquela empresa é uma empresa correta. É uma empresa séria, é uma empresa grande. Só que, qual que é o ponto fraco? Na nossa realidade, até hoje, a gente já teve num ponto badalado em Campinas, já teve em home office e tivemos em um outro escritório, mudamos para esse aqui agora, e eu consigo contar nos dedos de uma mão e sobra dedo às vezes que alguém passou em frente à nossa empresa, viu a placa e entrou em contato com a gente e falou assim, olha, eu vi a placa de vocês ali, vocês trabalham com licitações, eu queria fazer um orçamento, queria saber como é que trabalha. É muito raro. A nossa atividade, a consultoria, ela é uma atividade muito específica. Então, hoje, a Magna ela trabalha muito mais através de uma indicação de alguns clientes, pessoas que já trabalharam com a gente, que a gente fez um bom trabalho, e também, claro, pessoas que conhecem a gente das redes sociais. Então, hoje, uma coisa que eu não investiria se eu estivesse começando, que eu errei, eu não vou falar que eu errei, mas que não foi uma decisão tão acertada, foi escolher um lugar muito badalado. Para quem estava no começo, a gente não tinha muitos clientes, não tinha muita perspectiva, uma projeção de faturamento alto, a gente arcava com um custo muito alto apenas com a locação. E, claramente, isso não acarretava só em custos de aluguel, né, da sala. Tinha o aluguel, tinha o condomínio, que é do lugar que a gente estava, tinha também a questão da locomoção, do transporte. Então, para você ter uma ideia, eu não moro na cidade de Campinas hoje, né? Eu moro já há um bom tempo em Hortolândia e eu precisava deslocar todo dia para Campinas. Ah, Serra, mas é perto. Eu sei que é perto, mas para quem estava começando a empresa agora, era um custo, né? Então, era um custo a mais. E dependendo do local, pelo menos onde a gente estava, tinha lugares lá que não dava para parar na rua. Então, às vezes tinha que pagar um estacionamento, ou então parar muito longe, atrasava muitas das vezes alguma coisa por causa disso. Então, foi uma coisa que nós achávamos que estávamos tomando uma boa decisão, mas infelizmente não foi uma boa decisão. E hoje, se você está pensando em abrir uma consultoria, está pensando em abrir algo voltado para licitações e está pensando em ir para um lugar assim, veja se realmente vai valer os prós e contras. O pró é aquilo que eu falei, para fechar uma negociação, para o cara que vai te visitar, vai te passar uma certa credibilidade. Mas isso é o mais importante, isso aí é o que vai fazer o cara fechar contigo, ou esse contra de ter que todo esse custo, esse deslocamento vai ser facilmente superado. No nosso caso, não era uma barreira fácil de superar. Tanto é que dado momento, tivemos que voltar para home office. Então, foi uma decisão que nós não acertamos, digamos assim, e para você que está querendo abrir agora uma consultoria, sugiro você repensar. Pô, Serra, mas eu já tenho uma empresa aberta, eu já vendo no mercado privado. Nesse caso, tá tudo bem. Você já está acostumado com esse custo, você não vai estar ampliando o seu custo, né? Você já está lá, você já está estabilizado, a sua clientela do mercado privado provavelmente já conhece você naquele lugar, então neste caso não se aplica, tá? Então se você já tem uma empresa aberta que funciona há muitos anos naquela localidade, tá ótimo, tá tudo bem, você não precisa se preocupar com isso. Então essa dica talvez não seja para você. Como eu falei, nem todas as dicas aqui vão valer para todo mundo. Se você já vende no mercado privado, ou se você até mesmo vende em licitações, mas você já está numa instalação que também vende porta aberta, digamos assim, né? E está bem estruturado aí, tá ótimo. Só que para quem está começando, eu não sei se é o melhor caminho, tá bom?
esse custo elevado, esse deslocamento, esse gasto a mais, digamos assim mesmo, com a questão da localidade, do aluguel, beleza? Outra coisa que nós fizemos aqui e que hoje claramente eu não faria diferente, nós tentamos durante um bom tempo, inclusive nesse período que estávamos nesses escritórios, até mesmo um pouquinho depois, nós tentamos fazer as coisas tudo sozinho. Sozinho, claro, dentro da empresa, mas sem buscar o auxílio, sem buscar uma ajuda de alguém que já trilhou aquele caminho, sem buscar alguém que já tem uma certa expertise no mercado. Então, tentar sozinho é ilusório, te dá uma sensação de que você está economizando, mas por diversas vezes essa é uma falsa sensação de que você está economizando. Por quê? Porque conforme você vai empreendendo, você vai vendo que tempo é de fato dinheiro. O tempo que você perde para progredir ou o tempo que você perde para aprender alguma coisa, para começar a ter resultado, isso vale, e vale muito. Então, tempo é dinheiro. Vale mais a pena, às vezes, você investir esse dinheiro e saber que o retorno vai vir em 2, 3 meses do que você tentar fazer sozinho para tentar ter esse retorno daqui 7, 8 meses. Então, essa diferença aí de tempo de retorno custa caro. Custa caro para a sua empresa. Então, nós aprendemos isso às duras penas, tentávamos fazer tudo sozinho, né? Com a experiência, pouca experiência que os sócios tinham na época. Ninguém era empreendedor, ninguém vinha da atividade empreendedora, a maioria era servidor público, então não tinha essa ótica de empreender, por isso que nós erramos bastante. Depois que nós buscamos ali, claro, uma ajuda, um auxílio de quem já trilha esse caminho há um bom tempo, ficou muito mais fácil, né? Então a dica que eu dou para vocês, independente se você está numa área de licitações ou não, é essa. Busque a ajuda de alguém que já trilhou esse caminho antes. Não é difícil você encontrar alguém que já trilhou esse caminho. Por mais que você fale, não, Serra, mas eu tenho um produto inovador aqui que é inovação no mercado. Tudo bem, na área técnica, na área do seu objeto ali, do seu produto ou na sua prestação de serviço, você pode não encontrar alguém que já trilhou esse caminho. Mas na área, na atividade empreendedora, como lidar com aquelas coisas, você vai encontrar certamente. E eu sempre aconselho que você se rodeie dessas pessoas. De pessoas que têm alguma coisa para te agregar. E claro, você também vai agregar aquela pessoa. Estar sozinho, pessoal, é muito mais difícil. O ânimo não vem, né? Nem sempre você vai entender. Se você é empreendedor, sabe do que eu estou falando. Nem todo dia você acorda animado. Não é todo dia que você acorda feliz da vida. Tem dia que você acorda, desmotivado, você acha que está dando tudo errado. E aí, uma pessoa ou outra que te dá uma moral, te fala de uma palavra amiga, ou então te fala, não, cara, mas olha, veja por esse lado, aconteceu isso, está acontecendo isso, eu já passei por isso, é assim mesmo. Isso faz com que você se motive. Ter um sócio ajuda nisso, mas estar com alguém, ou ter a mentoria, ou ter o acompanhamento de alguém que já trilhou esse caminho há um tempo atrás, facilita também, beleza?